mostra uma série de cálculos de qual que é aquele tipo de solo, sem precisar de sondagem, que é, por exemplo, o teste que a BNT preconiza, que coloca assim, um tanto de água onde a gente vai absorver. Pela curva a gente percebe exatamente que tipo de solo é aquele, por favor. Tem testes lá para a roça, que a gente trabalha com a textura do solo manual, dependendo de qual faz a minhoca, não faz a minhoca, faz a bolinha, a gente consegue entender quanto tem de areia de silt e de argila, próximo. Testes de criança no primário, que decanta, e a gente tem tanto de areia de silt e de argila em matéria orgânica perante aquele solo recolhido, próximo, para a gente chegar num triângulo de textura de solo e falar, esse solo é mais argiloso, portanto ele vai absorver menos, ele é franco-arenoso, então quanto mais arenoso, mais absorve rápido, portanto menos camada de detenção a gente tem. Testes da FAO, da Organização de Agricultura e Alimentação da ONU, que são testes também manuais, ou equipamentos de pequena escala, que a gente faz no primeiro ano da engenharia, por exemplo, para testar quanto que absorve, vamos dizer, empiricamente. Então, a gente tem como fazer de várias formas, desde a sondagem até esses testes, quanto que aquele solo absorverá. A chuva, a gente tem as curvas TF, portanto, são os cálculos. A gente apresenta isso assim, então, os conceitos preliminares, as curvas IDF, como eu falei, por favor. Todo o mapa de São Paulo, onde foram feitos os cálculos da chuva, que obviamente com os eventos extremos isso está sempre em reformulação. Os gráficos, onde a gente determina a duração de chuva, o período de retorno, se é de 10 anos, 3 anos ou 100 anos, até que para grandes eventos a gente trabalha com um absurdo de tempo. Apresenta isso para conhecimento geral dos técnicos municipais, próximo. E um exemplo de cálculo, que aqui a gente, se eu não me engano, fez para Araçatuba, se eu não me engano, que era um exemplo assim, então você faz isso, e chega no volume do dispositivo, próximo. E agora, do ponto de vista da academia, o caderno apresentado, a gente está fazendo a aferição das obras. Então, por exemplo, a CDHU pediu para a academia, lá, PUC de Campinas, com uma equipe grande, para a gente ver como que se comporta um exemplo do bairro Paulista em implantação em Guaianazes, que é extremo leste do estado de São Paulo, do município de São Paulo. Isso está sendo acompanhado, ou seja, para a gente aferir o que aconteceu de fato, próximo. É essa nesguinha aqui de terra com 800 mil conjuntos habitacionais que já foram feitos. Então, esse espaço vai passar a ser um espaço público com os dispositivos do caderno. Tem aqui uma nascentezinha ou um olho d'água, uma coisa assim. Então, a gente vai acompanhar como a CDHU usa o documento, por favor. E alguns exemplos. Então, por exemplo, em Vancouver, um jardim de chuva urbano. Nada de assustar. Nossa, NASA, tem que fazer... Não é NASA. É simples, é solução baseada na natureza. Outro, por favor. Isso aqui em Arlington, no Texas, na esquininha da casa da dona, sei lá o nome é Davis, da Doris, próximo. Aqui, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, ou seja, é nível de país, é federal, que predica, entre 8 mil coisas, predica no seu documento de drenagem ecológica, a biorretenção explica tudo, os estacionamentos, as caixas, né, os jardins de chuva em caixas, as ruas verdejadas com as suas aleias, os tetos verdes e outros dispositivos que não vêm ao caso aqui. Então, assim, a Agência de Proteção dos Estados Unidos predica isso, ensina. Então, se não só fala inglês, traduz no IA, que está lá, disponível. E China, não precisa nem dizer, né, porque a gente tem uma das referências, essa história do coitado do rapaz que infelizmente faleceu, ele não é um pioneiro, é um pioneiro na escala, mas isso está desde a década de 80, não é uma novidade que está acontecendo, não, ele pôs isso para funcionar num país que conseguiu avançar muito, que é uma maravilha. Aqui só para mostrar na China como esses dispositivos, essas aplicações, elas podem estar conjugadas ao sistema convencional, ou seja, para aliar com o sistema cinza eventualmente. Não tem espaço, então a gente faz um conjugado. Próximo. E o programa de gentileza urbana na cidade de São Paulo, falando português, não precisa nem traduzir, que é no caso, quando a gente acompanhou, foi o André Graziano, que trabalhou nisso, na secretaria,
Então, aqui são exemplos, por exemplo, na Rua Major Natanael, na Travessa Graça, tudo isso foi feito na subprefeitura da Sé, no centro, que é muito adensado, digamos, né? Então, tem 8 milhões de jardins de chuva feitos, implantados, próximo, por favor. Aqui mais próximo, a Biovaleta, né, um exemplo dela alagada, próximo. As vagas verdes, que é o dispositivo que a gente não pôs no caderno, que é o seguinte: eu vou ceder o espaço frontal, minha casa, em vez de eu botar o carro, eu vou botar uma pracica. Então eu pego 5 por 2,5, 4,5 por 2,5 e fazemos uma pracica absorvida. Eu estou louca para fazer isso na porta da minha casa, mas como eu não moro perto da Sé, eu não consegui ainda que fosse até a subprefeitura de Santo Amaro. Paciência, um dia eu consigo. Próximo. E aqui a questão também da educação ambiental, que é muito importante. Então, assim, nesse projeto de gentileza urbana, houve todo um procedimento de congraçamento social e de educação ambiental, que é muito bonito. Próximo. E algumas das referências que a gente utilizou, muitas das referências do caderno estão todas disponíveis nesse documento que a gente falou. Então, eu só tenho a agradecer que vocês tenham me ouvido. Espero ter colocado um panorama geral para que se entenda do que nós estamos falando. E passo a palavra para o nosso colega Carlos Alexandre para a continuidade. Muito obrigada. Funcionando aqui, bom. Uma coisa interessante. Oi? Ah, por causa da câmera. Uma coisa interessante, pessoal, é o seguinte: alguns exemplos que foram mostrados aqui. Hoje a gente está fazendo um projeto, uma grande cidade aqui do Brasil, que ela vai ser anunciada há pouco tempo, e a gente está fazendo todo o levantamento de crédito de carbono da cidade inteira. E esse tipo de projeto, ele permite você tanto trazer vantagem para ativos ambientais e crédito de carbono do município, como também o que a gente chama de Blue Carbon, que é 4 vezes mais produção de retenção de carbono do que o só plantio de árvores e áreas verdes. Então a gente tem um conjunto de obras públicas que vão permitir, inclusive, a cidade poder se monetizar para que esse recurso seja direcionado cada vez mais para projetos de sustentabilidade, tá bom? Só um comentário. E aí eu queria convidar agora a arquiteta, urbanista e advogada, pós-graduada em paisagismo ecológico, ativista ambiental pelo Fórum Verde Permanente de Praças, Parques e Áreas Verdes de São Paulo, coordenadora de projetos de melhorias urbanas na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Estado de São Paulo, Marlene Bicalho Reis. Por favor, Marlene. Bem-vinda. Pode apresentar a Karina, que a gente vai fazer parzinho. Vocês vão fazer junto? Parzinho. Então, deixa eu aproveitar. Eu não sabia que vocês iam fazer uma dupla aqui. Era do interior, daí vou fazer dupla sertaneja aqui. E também, então, engenheiro ambiental pós-graduado em paisagismo ecológico e gestão de qualidade e processos, experiência no desenvolvimento de projetos de soluções baseadas na natureza para cidades, diretora técnica na Associação do Parque Roberto Burle Marx, São José dos Campos, consultora na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Estado de São Paulo. Karina Chaves. Bem-vinda também, Karina. Boa tarde, pessoal. Depois dessa apresentação maravilhosa aí da Vera, fica até difícil, né? Mas a gente vai tentar, né, Vera? Bom, eu e a Karina estamos nessa missão no Governo do Estado, né, de fazer acontecer o bairro Paulista, Cidades Sustentáveis, que faz parte do guarda-chuva do programa Casa Paulista, né? A gente tem outros eixos. Viver melhor, legalização, né, cidade legal, regularização urbana, enfim, é um guarda-chuva no qual o bairro Paulista está situado, cidades sustentáveis. E hoje a gente trouxe aqui para vocês algo que é o nosso exemplo de como aplicar. Então foi um projeto lá de São Paulo, no qual eu participei, pode passar, junto com a Karina. Então, o cenário que a Vera bem colocou faz parte dessa situação da gente ter um uso e ocupação do solo complexo de resolver hoje, e o que a gente
nota que a cidade tem que ser adaptada, né? E não, como a Vera falou, não tem como a gente refazer a cidade inteira, então a gente tem que adaptar, e estamos com esse cenário de adaptações necessárias. Precisamos de propostas eficientes, né, dentro desse quadro de eventos extremos, ajudar a aumentar a permeabilidade do solo, favorecer a biodiversidade, que é o maior eixo das SBN, que realmente a gente não é uma sociedade antropocêntrica, e sim biocêntrica, né, nessa linha que a gente fala, é disso que a gente está falando. Pode passar. Bom, e a cidade de São Paulo, aqui desse lado de cá, a gente colocou um mapa de cobertura vegetal, e a região do nosso projeto é aqui o Jabaquara, que tem uma cobertura vegetal complexa, assim, bem deficitária. A ocupação nessa área aqui é predominantemente de edificações, a gente tem poucas áreas verdes, e com isso a gente tem aquele cenário, né, da temperatura de superfície alta. Pode passar. E aqui, aqui esse recorte é do estudo do Marcos Buqueride, de 2015, que mostra aqui o Jabaquara, que é a nossa área de atuação, dentre as áreas de alta prioridade de cobertura vegetal necessária para combate a essa questão da temperatura de superfície alta e esse problema da mudança climática. Pode passar. Então, a gente está falando de redesenho, está falando de recomposição da cidade, nesse cenário de formar uma cidade resiliente, né, e fazer os projetos acontecerem junto ao poder público. Nós estamos falando de uma escala onde o poder público é o principal agente no urbanismo, né? Então, como que a gente desperta o senso coletivo, de que forma a gente consegue agir, de que forma a gente consegue mudar isso? Pode passar. Então, a gente tem esse cenário aqui de governança, né? Como que a gente redesenha aqui para uma sociedade biossensível, sensibilizar como o poder público disso e fazer acontecer. De um lado, a gente tem que ter muito diálogo, não tem outro caminho, né? Políticas públicas com caráter de participação social, a gente tem a sociedade civil, a gente tem o papel dos conselhos, que é fundamental, de preferência deliberativos, mas nem sempre a gente tem isso. Pode passar. E, na época desse projeto, eu fazia parte do CADES, que é o Conselho do Meio Ambiente e Sustentabilidade da cidade de São Paulo, na região do Jabaquara, são 32 CADES, né? E é um órgão formado por sociedade civil, também poder público. Pode passar. Então, também é um cargo eletivo, sem remuneração, e a composição são 8 membros titulares da sociedade civil e 8 do poder público. Então, nesse cenário é que eu fui brigar por a questão de colocar um jardim de chuva no Jabaquara. A gente tentou isso por um ano, junto à subprefeitura, e conseguimos realizar com a SM Sub, que está acima das subprefeituras. Pode passar. Então, esse é o jardim pronto, que a gente vai falar. Pode passar. Bom, ele está localizado muito próximo ao metrô Jabaquara, né, que é no alto de uma bacia. A Karina vai falar um pouquinho do contexto do local. Pode passar. E aqui a Vera já colocou a questão do jardim de chuva ser uma depressão, né, para acolher essas águas de escoamento superficial, levando em conta que são as primeiras águas de chuva, que a gente está falando disso, e não aquela chuvarada toda, enfim, é o first flush, né, Karina, que vai poder falar melhor. Pode passar. E aqui a gente tem algumas representações 3D do jardim e os vários benefícios que a gente tem, né, umidificação do ar, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, diminuição da temperatura de superfície, regeneração urbana. A gente associa plantas com biodiversidade para atrair polinizadores e tudo que a Vera já colocou. Pode passar. E aqui é a nossa área de intervenção da forma como era. Aqui a gente tinha um asfalto, a gente tinha um canteiro que no fim acabou ficando por pedido da população para não deixar as águas virem para os lotes aqui.
mas era um platô totalmente impermeabilizado, né? Canteiros elevados, aqui embaixo continuava asfalto, né? O concreto, tinha usuários de droga, gerava uma sensação de insegurança no local, entre vários outros problemas aqui que deixava, o local era completamente impermeabilizado. Pode passar. Você quer completar? Não, só para só para completar, que esse é o típico jardim que a gente vê nas cidades, né, e que podem ser muito facilmente adaptados, onde a gente já tem a estrutura, já tem o local que é jardinado, só que a gente não faz com que a água entre, não faz com que a água infiltre, não faz com que que tenha esses benefícios, né, da recarga de aquífero, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas é uma questão, assim, para quem está já no poder público, ou quem está na sua própria cidade, é simples. Você bate o olho e fala, aqui podia ser. Né? Só isso, assim. Tem uma faixa zebrada ali no meio da rua, aqui podia ser. Tem um jardim de chuva, né? Então, Exato, pode passar. Aqui mais uma foto, né? Então a gente tinha alguns plantios, mas exatamente não tinha permeabilidade nenhuma. Pode passar. Pode passar aqui. A gente tinha alguns desafios, né, da área. Pode passar. E aqui um pouquinho do contexto da paisagem, que a Karina vai falar melhor aqui. Isso. Então, assim, quando a gente fala dessa implantação da infraestrutura verde, né, do jardim de chuva e das soluções baseadas na natureza, a gente precisa ter esse olhar no contexto da paisagem, né? Como eu disse, muitas vezes a gente olha o local e fala que poderia ser ali, atuar pontualmente. Mas o ideal, melhor. E aí, mas o ideal seria que a gente fizesse esse olhar de bacia, né, um olhar macro, e aí ir descendo para o micro. Aqui a gente está trazendo um exemplo de um projeto pontual. Ele não é a solução, por exemplo, de um piscinão, obviamente, né? Mas se a gente olha aqui, por exemplo, essa bacia, num contexto prático, né? Ainda bem que a professora Vera falou antes, que ela já ilustrou tudo aqui para vocês já terem na cabeça. Mas assim, só olhando para essa imagem a gente já consegue ter uma boa notícia e uma má notícia, digamos assim. Uma boa notícia, vou começar pela boa, que ela é um pouquinho mais técnica, assim, mas que a bacia, ela pode ter uns coeficientes, enfim, não vou entrar nessa parte técnica, mas ela pode ser mais arredondada ou mais alongada. Quando ela é mais arredondada, ela é mais propensa a ter inundação, porque a água concentra mais rápido, né, no seu tal VEG principal. Então, quando a gente olha para essa bacia, ela é mais comprida, então ela é uma bacia que não teria problema de inundações só pelo formato dela. Aqui, claro, eu não estou analisando curva de nível, nem nada do tipo, só, enfim, passar. A má notícia não, pode voltar. A má notícia a bacia acabou o lugar de respiro dela, né? A gente não tem um espaço verde, então, no Jabaquara, como a gente viu, né, nos mapas anteriores. Então, o que significa? Que a gente impermeabilizou a bacia inteira, colocou, ao invés, né, daquele gráfico do rural, a gente agora tem um gráfico onde a gente escoa a água rapidamente. Então, uma água que caía, né, do rio aqui para chegar no final da bacia, o que antes ela demoraria, sei lá, meia hora, hoje com todo esse concreto ela demora 10 minutos. Então, isso que faz com que a água se concentre e forme a inundação. Ou o problema, claro, do sistema de microdrenagem, que não é capaz, né, de absorver tudo, e aí faz os alagamentos. Então, isso é tipo assim, olhando para essa foto, o que a gente pode olhar e tirar daí e ver sobre a paisagem, né? Agora pode passar. Obrigada. Então, localizando, né, a gente está dentro da bacia do córrego das águas espraiadas, então a gente vai chegando próximo ao nosso local de intervenção. Ali, pode passar, por favor. Então, assim, a gente tem aqui, esse é o local escolhido.
qual que era ideal, né? Mapeamento, um olhar sistêmico, isso está espalhado por toda a bacia. Quando a gente pensa em resolver o problema, falando na questão do piscinão, é assim, a gente precisa de 1000 desses para conseguir algum efeito, para não precisar construir um grandíssimo sistema, e a gente consegue isso implantando durante a cidade toda, né? Então, quando a gente coloca o jardim de chuva, a gente traz de volta essa questão do ciclo da água, né? Então, trazer de volta a permeabilidade, os múltiplos usos, né? A gente traz a biodiversidade. Então, não é pontual o olhar, tem que ser para a bacia toda, só para explicar, né, que depois a gente vai contestar com o que está sendo proposto aqui para a cidade. Mas beleza, então eu venho aqui e reduzo. Então, assim, o que vai chegar no meu jardim de chuva, né? Para contextualizar, Marlene, arquiteta, desenhou perfeita o jardim de chuva, todo o projeto, e eu fui a pessoa do cálculo. Então, não fui a pessoa do desenho, não fui a pessoa da localização, eu vim olhar o que a gente estava fazendo. Então, aqui a gente tem 2 tipos de contribuição: lotes, né, que contribuem de uma forma, tem um pouquinho mais de espaço vegetado dentro do lote, e a rua, que é praticamente tudo que cai aqui vai escoar para esse local. Então, a gente divide aqui e fala, tá ok, então tudo que precipita aqui, vai chegar no meu jardim de chuva. Conclusão, depois de cálculos, né, e etc., a gente tem 2 situações. Então, o que a gente precisa amortecer? Então, essa bacia, ela gera, quando chove, um TR de 25 anos, né, a gente tem que escolher uma chuva de projeto. Para a chuva de infraestrutura verde, mais ou menos convencionado 25 anos, né, macrodrenagem 100 anos, micro ali de 2 a 10. Mas, enfim, esse projeto foi 25 anos, 10 minutos de tempo de concentração, só para vocês saberem. Então, com essa chuva, eu falei, essa é a chuva que eu estou projetando. Então, a chuva que cai aqui, ela vai gerar, 282 metros cúbicos de água. Então, nessa chuva que dura 10 minutos e ocorre a cada 25 anos, gera isso aqui. Tá bom. Quanto que eu preciso amortecer? Aquilo. Quanto que o meu jardim de chuva consegue captar agora, né? Porque a gente está falando de locais consolidados, então eu não vou construir um jardim de chuva que vai captar os 282. Eu vou construir o que dá, porque dentro da cidade é o espaço que dá, então a gente faz essa conta um pouco ao contrário. E aí, então, chegando no cálculo que a gente consegue nesse projeto, absorver 24 metros cúbicos, que é mais ou menos aí 10%. E para concluir, então, assim, a gente fica feliz ou triste, né, com esse resultado, né, 10%, e agora? O que significa? Se eu tivesse 10 aqui, eu resolvia, né, 10 desse. Ou a questão do first flush, que essa primeira chuva, ela é suja, né? Então, ela que carrega todos os sedimentos, ela que carrega o lixo. Então, esse jardim, ele é capaz de absorver essa primeira lavagem, que é a mais suja, segurar ela, fazer a fitorremediação, e daí, o que sobrar, o que passar, vai para a tubulação numa qualidade um pouquinho melhor. Então, acho que é isso que eu tinha para dizer. Pode passar. Não, é tudo isso que você tinha para dizer. Bom, aqui é o nosso primeiro croquis. Foi feito esse projeto junto com uma outra arquiteta, que é conselheira do CADES ainda. Mas a gente detectou, porque a gente tem que lembrar que tem várias interfaces na cidade. A gente está falando de um tecido urbano, onde eu tenho viário, posteamento, fiação, tem, o que mais? Tem questão de acessibilidade, calçadas, fluxos. Então, a gente começou por essas variáveis. E ali foram os primeiros croquis que a gente desenvolveu, inclusive, com a SM Sub, porque a gente fez questão de fazer a 4 mãos, a 8 mãos, enfim, quem estava ali participando. Desse croquis aqui, a gente já definiu os nossos locais, por onde vinha a chuva, a água, esse azul, né? Então, essas diretrizes ficaram para o projeto. Pode passar.
E aí a gente definiu algumas áreas, umas zonas de infiltração, né, que a gente chama, e por onde passam os fluxos. Aqui a gente tinha uma tubulação de gás que tinha que respeitar. Então é muito importante que a gente tenha isso do poder público. Por mais que a gente queira fazer, não pode sair por aí quebrando as galegas. A gente tinha gás passando. Então aqui de imediato continuava a calçada aqui. O poder público aqui municipal nos forneceu dados da Sabesp, dados da Enel, dados de gás, porque senão a gente não consegue. No caso, a gente estava quebrando. É diferente de fazer um jardim de chuva numa praça, que é mais tranquilo, mais natural. Aqui não, aqui eu estou no meio do tecido. Então, a gente tinha essa leitura. Pode passar. E também tivemos a preocupação de estudar um pouco de tipologias que já tinham, o que a gente podia fazer, quais seriam os recursos disponíveis para montar o jardim de chuva. Pode passar. E aí esses croquis foram virando projeto, a gente foi vendo a necessidade de entradas de água, além do que a gente poderia ter da rua de cima, né, o que chegava daqui e dali. Isso foi gerando, e a gente comunicou essas zonas de infiltração por meio de grelhas que a prefeitura disponibilizou para a gente como um material inovador, porque a gente, no primeiro momento, teria a opção de fazer caixas de retenção tipo boca de lobo e tal, e a gente não queria isso, queria alguma coisa diferente. Então, essas grelhas foram incorporadas dentre as opções que a Prefeitura de São Paulo ofereceu, e elas é que fazem a comunicação e chegada de água, requerem manutenção, mas é um material que serviu muito bem naquele momento. Pode passar. E o projeto evoluiu para essa parte mais técnica, que foi levada à obra e foi executada com esse nosso desenho. A gente esteve lá, compareceu durante as obras, cuidou dessa obra, né, no decorrer. Pode passar. E a folha de plantio, que foi essa que a gente escolheu entre o que o viveiro municipal tinha disponível, mas quando a gente foi executar o plantio já não tinha o que a gente escolheu, então a gente teve que substituir, e tudo bem, porque isso faz parte do jogo, sem dó. A gente tenta nativas, não tem, vai a outra mesmo, desde que não seja invasora, enfim, a gente tem isso. Pode passar. Então a gente usou um trabalho, uma dissertação, para poder fazer a escolha correta, né? Porque cada planta dessa pode fitorremediar poluentes, qual a capacidade, quais são as plantas. Pode passar. E aí são algumas das imagens que a gente fez também. Pode passar. E em todo momento a gente está preocupado com o papel da água e como ela pode ser amortecida. Então a gente tinha vários paralelepípedos quando quebrou o pavimento, o asfalto, apareceram muitos paralelepípedos da rua como ela foi um dia, e a gente usou isso aqui no espírito da ODS 12, consumo consciente. Então, como os ODS permeiam o papel dos CADs em São Paulo o tempo todo, então a gente estava trazendo tudo que era ODS e incorporou as árvores que antes tinham aqui uma raiz enovelada e um problema sério de desenvolvimento. A gente grudou o jardim de chuva nessas árvores para que elas se desenvolvessem. Então, a questão arbórea também foi importante, porque a gente incorporou no redesenho do espaço. Pode passar. Então, dá para ver, essa perspectiva mostra que de fato é a rua, porque ela tem uma declividade de 7%. Então, a primeira chuva aqui destruiu o jardim. A gente ficou desesperado, mas fizemos técnicas de permacultura, a gente trouxe troncos, a gente segurou a terra, ia pessoalmente lá, eu e a outra conselheira fazendo isso, segurando esse movimento. E já 2 dias depois dessa grande chuva, que foi uma chuva de mudança climática, o solo já estava duro, a gente picaretou o solo, colocou novas mudas e fomos recompondo esse solo. Pode passar. Pode passar. Aqui os paralelepípedos, a árvore, né, como ela era ali, então foi feita uma pequena contenção, mas ela foi incorporada. A gente tinha aqui 2 cibipirunas, uma goiabeira, a gente plantou 2 grumichamas, porque a Rua das Grumichamas, a gente falou, tem que ter grumichama, da Mata Atlântica, e uma jabuticabeirinha que a gente colocou aqui, que a vizinha deu pra gente. Então esse é o nosso papel arbóreo do Jardim de Chuva.
O paralelepípedo, ele foi reuso, né? Reuso. Isso. Então, assim, é o resíduo da própria obra usado dentro da infraestrutura verde, porque às vezes também demanda muita questão de brita, rachão, que também é um consumo de recurso natural. Então, se a gente puder reutilizar, ótimo. Perfeito. A gente usou os blocos nas entradas de água. Então, fez o espraiamento das águas, né, que os enroncadores com os blocos. Bom, falei das árvores, do papel ambiental, né, e de como elas interceptam as águas da chuva. Então, elas estão incorporadas no desenho desse jardim de chuva. Pode passar. Aqui o tamanho do buraco que a gente fez, então ele batia, a parte mais funda batia aqui em mim, foi realmente uma escavação e tanto aqui todos os blocos, e durante as obras, e ali começando o formato, né, aqui refazimento da calçada, as árvores e toda a preocupação ali com as raízes. Pode passar. Aqui, né, o início das obras, aqui tinha uma galeria, tinha enfim, essa parte hidráulica que passava aqui bem no meio do jardim anterior, né? Pode passar. E aí, também no espírito dos CADs, né, de São Paulo, a gente, uma outra conselheira de Santo Amaro carregou no carro dela as plantas para também não jogar fora, que plantou numa horta urbana de Santo Amaro, que é o bairro vizinho, porque atrai polinizadores, para a horta dela era bom, então ela levou para lá. E aqui um IP que a gente retirou, que a subprefeitura teoricamente replantou, que foi o pedido que a gente fez em outro local. Pode passar. E esses elementos. Aqui fotos da obra, né? Então o uso dos paralelepípedos como enroncadores, né? Para diminuir a velocidade das águas. Ali fazendo, né? A parte da calçada com aquelas grelhas que comentei. Pode passar. O viário, né, e a reconstrução de calçada em frente à vizinha, que é a maior colaboradora ali das obras. Aqui, o que eu falei da entrada das águas, né? Pode passar. Aquela canaleta que eu falei do jardim que ficou, né? Então, de que forma a gente fez, entalhou, usou essa canaleta que já existia para a condução das águas. Então, fazendo os vórtices de água, elas entram e vão para essa zona 2 de... Vocês fizeram uma espécie de um enroncador na entrada. Isso, isso. Bem aqui, a gente já tinha o canteiro, já tinha essa parte, e a gente escavou e fez alguns elementos para que fizesse o retardo da velocidade das águas aí. Pode passar. Então, ela vem lá de cima, entra nessa zona 2, também entra na 3 e vai embora também pela sarjeta abaixo, que, enfim, essa engenharia de divisão das águas, a gente pensou nisso durante, né, o projeto. Pode passar. Aqui já fotos já finais, né, que a gente chama de dissipadores de energia. Pode, volta um pouquinho. Acho que está indo para frente. Aí. A gente chama dos dissipadores de energia, que quando entra por aquela canaleta aqui, a gente também tem um retardo acontecendo aqui, né? Então, todas as zonas têm esses